Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos discutir sobre clima, né? Nós vamos começar a nossa aula diferenciando clima e tempo, né? São dois conceitos que as pessoas costumam, né, usar de forma errada, tá? E nós vamos estudar também quais são os fatores que influenciam as variações climáticas em diferentes regiões, tá? Esses são os dois principais objetivos da nossa aula, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar diferenciando clima e tempo, tá bom? O clima é uma palavra comum no cotidiano das pessoas, contudo, sua definição nem sempre é compreendida. Muitas pessoas usam como sinônimo de tempo, tá? Então é comum que a gente, as pessoas, no geral, usem clima e tempo como sinônimos, né? A pessoa acorda e diz, hoje o clima não está bom, hoje o tempo não está bom. Mas nessa aula nós vamos diferenciar esses dois conceitos, tá? Cada um representa algo diferente, tá bom? O tempo, ele é o estado atmosférico de determinada região em um curto espaço de tempo, tá? Então o tempo é quando aquele dado atmosférico, aquela situação atmosférica, ela é algo temporário. Então, se eu acordar e ver que hoje está um dia ensolarado, eu posso falar, hoje o tempo está ensolarado, tá bom? Porque aquilo é um dado atmosférico passageiro daquele dia só, tá bom? Lembre-se, o tempo é algo variável. Hoje pode estar fazendo sol, pode estar ensolarado. Amanhã o tempo pode mudar. Amanhã eu posso acordar com um tempo chuvoso, tá bom? Então o tempo, ele é esse dado atmosférico em um curto período de tempo, às vezes um dia, uma semana, até um mês, tá bom? Ele é algo variável. O clima já é ao contrário. O clima, ele é o conjunto de variações atmosféricas em uma determinada região por um período maior. O clima, ele é composto de padrões que se repetem ao longo do tempo. Então, enquanto que o tempo é algo que muda ao longo do tempo, né, hoje pode estar ensolarado, amanhã pode estar chuvoso, o clima, ele é o conjunto de dados atmosféricos constantes. Então, eu posso dizer que o clima no Acre, por exemplo, é um clima quente e úmido. Tá? Se eu observar numa escala de tempo maior, de 1 ano, 2 anos, eu vou observar que o clima do Acre nunca vai mudar. Ou se mudar, né, pode ser por alguma anomalia climática, mas a tendência é que ele não mude, tá? O clima é algo duradouro, é aquilo que você observa em uma escala de tempo maior, tá? Em anos, tá? Então gravem isso, o tempo muda, né? O tempo é algo passageiro, em uma escala menor de tempo, enquanto que o clima é algo duradouro, são padrões que se repetem em uma escala de tempo maior, tá? Geralmente anos, tá bom? Então quando você acordar e quiser manifestar que está ou muito quente ou muito frio, você fala, não, hoje o tempo está ensolarado. Você não pode falar, hoje o clima está ensolarado. Não, o clima é uma coisa só, o clima não muda, o que muda é o tempo, tá bom? Então, é importante que vocês, né, saibam diferenciar esses dois conceitos, tá bom? Nós vamos começar a falar um pouquinho quais são os fatores que influenciam as variações climáticas em diferentes regiões, tá bom? Existe uma série de fatores que influenciam o clima de uma região: altitude e latitude, circulação de massas de ar, circulação de correntes oceânicas e a ação humana. Nós vamos comentar, né, um de cada vez. Começando pela latitude e a altitude. Qual é a influência que a latitude e a altitude têm nas variações climáticas? Tá bom? Vamos lá. A latitude é um dos fatores que mais interferem no clima. Tá bom? Regiões de baixas latitudes, né, ou seja, localizadas ali na linha do Equador, costumam receber mais energia solar e alcançar temperaturas mais elevadas. Regiões de altas latitudes, mais próximas dos polos, recebem menos energia solar e tendem a ter temperaturas menores. Então, observem ali naquele globo que está na tela de vocês que a região ali próxima da linha do Equador, né, são regiões com baixas latitudes, né, elas estão próximas da linha do Equador. Essa região recebe mais energia solar. Portanto, né, os países que estão nessa região, eles tendem a ter temperaturas maiores, né, climas mais quentes, tá bom? Devido a essa latitude. Se a gente subir um pouco em direção aos polos, né, em altas latitudes, nós vamos observar que locais nessa região não recebem tanta energia solar, tá? Logo, o clima nessas regiões serão climas mais
temperados, climas mais frios, tá? A Europa, por exemplo, ali tem um clima mais temperado porque ela está ali em alta latitude, ela está próxima do polo. Enquanto o Brasil tem um clima quente tropical porque ele está ali próximo à linha do Equador, em baixa latitude. Então observem que a latitude ela vai influenciar diretamente se aquela região tem um clima mais quente ou um clima mais temperado, um clima mais frio, tá bom? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o clima daquela região. Quanto mais distante da linha do Equador em direção aos polos, mais temperado é o clima daquela região, tá bom? A altitude, qual é a interferência da altitude nas variações climáticas? A altitude também forma um fator determinante nas variações do clima. A regra é bem simples, quanto mais alto, né, uma região está em relação ao nível do mar, menores serão suas temperaturas e vice-versa. Quanto mais, né, próximo do nível do mar, né, maiores serão as temperaturas naquela região, tá bom? Porque existe uma questão aí de pressão atmosférica. Em regiões com alta altitude, a pressão atmosférica é menor, portanto, a capacidade da atmosfera de reter calor também é menor. Por isso que esses locais eles têm temperaturas menores, tá bom? Então, tanto a latitude quanto a altitude têm uma interferência direta nos climas, né, de diferentes regiões, nas variações do clima, tá bom? Qual é a interferência das massas de ar nas variações climáticas, tá? Vamos entender lá. O que é essa circulação de massas de ar, primeiramente, né? Entende-se por circulação atmosférica a movimentação de massas de ar pela troposfera, que é a camada mais próxima, né, da atmosfera que nós temos contato. É a camada mais próxima da atmosfera da Terra. A circulação atmosférica ocorre em razão do desequilíbrio de radiação recebida pela Terra. Assim, para que haja um maior equilíbrio, acontecem muitas trocas de massas de ar entre as regiões mais quentes e mais frias. Lembra que eu falei que aquelas regiões mais próximas da linha do Equador recebem mais energia, enquanto tem outras regiões próximas dos polos que não recebem tanta energia? Essas regiões trocam massas de ar, né? A região que está recebendo mais energia, ela vai trocar correntes de ar quente, enquanto as regiões que recebem menos energia, que são mais frias, elas vão trocar massas de ar frias, tá? Então observem lá na telinha, tem um esquemazinho que mostra qual é a direção dessas massas, né, para onde ela vai, por onde ela se locomove. Então observem ali, né, ali tem escrito célula tropical. O que é célula tropical? São as massas de ar que vêm das regiões tropicais, são massas de ar quente, tá? Vejam que elas caminham em direção aos polos, tá? Elas caminham em altitudes maiores, tá? Porque a gente vai ver que o ar frio, ele é mais pesado, tá? E o ar quente é mais leve. Então vejam que essas correntes de ar quente, elas saem dos trópicos, né? Ali da região tropical, desculpa, e elas caminham em altitudes maiores em direção aos polos, tá? Então elas levam calor para os polos. E vejam lá dos polos, né? Os polos é onde tem a região, onde tem as massas mais frias, tá bom? Essas massas vão sair dos polos e vão caminhar, né, entre aspas, em direção aos países tropicais, tá? Como são massas de ar frias, elas são mais pesadas, então elas caminham, né, entre aspas, em altitudes menores, tá? Então é como se por cima caminhasse a massa de ar quente e por baixo caminhasse a massa de ar frio, tá? Devido a essa diferença de densidade, tá? Uma é mais leve e a outra é mais pesada. Então vejam que as regiões trocam massas de ar, tá? E se chega uma massa de ar quente em uma região fria, né? Essa chegada vai interferir no clima daquela região e vice-versa. Se chegar uma massa de ar frio numa região quente, haverá também ali uma interferência climática, tá bom? Então é importante que vocês entendam essa dinâmica aí de troca de massas de ar, tá bom? Assim como a gente tem trocas de massas de ar, a gente também tem uma circulação de correntes oceânicas, tá? Regiões mais quentes produzem correntes oceânicas quentes, tá? E regiões frias produzem correntes oceânicas frias. E aí elas trocam, né, essas correntes oceânicas, tá? Países, né, que estão sob influência de correntes oceânicas frias, eles tendem a ser mais frios e secos, tá? Enquanto que países que estão sob influência de uma corrente oceânica quente, eles tendem a ser mais quentes e
úmidos, tá? Por isso que o clima do Brasil ele é quente e úmido, porque nós temos ali, né, entre um dos fatores, a influência de uma corrente oceânica quente, tá bom? Isso traz temperatura e traz umidade para o nosso país, tá? Então, ocorre essa troca aí de correntes oceânicas, quentes e frias. Quando ela chega numa determinada região, ela vai interferir no clima daquela região, tá bom? E, para finalizar, né, eu falei para vocês que a altitude, a latitude, massas de ar e correntes oceânicas interferem no clima, tá? E é claro que eu não podia deixar de falar para vocês que a ação humana também interfere no clima, tá? Às vezes, a gente é levado a pensar que, né, somos tão pequenos que nossas ações não interferem no clima global, tá? E esse é um pensamento errado, tá bom? Desde a Revolução Industrial, nós, né, a sociedade humana, nós estamos interferindo cada vez mais, né, no clima do nosso planeta, tá? Como? Através da liberação de gases poluentes, tá? Que aumentam o efeito estufa, né? Aumentam o aquecimento do planeta, tá? Poluindo rios, devastando florestas. Então, a ação humana hoje, ela tem um impacto direto no clima do planeta, tá bom? Aumentando as temperaturas em alguns locais, tá? E isso perturba totalmente ali, né, os climas de diferentes regiões, tá? Agora, gente, para fixar essa parte conceitual que eu falei para vocês, a gente vai responder 3 questões bem simples, tá? Só para dar uma revisadinha no que a gente viu hoje. Questão número 1. Clima e tempo podem ser usados como sinônimo, né? Os dois têm o mesmo significado? Me respondam aí. A 2 é para classificar as afirmativas em verdadeira ou falsa, tá? Eu tenho ali. Letra A. O planeta é aquecido uniformemente em toda a sua superfície. A latitude influencia na distribuição das temperaturas. Dessa forma, quanto maior a latitude, menor são as temperaturas. Letra C. As correntes oceânicas frias são formadas em regiões de alta latitude, enquanto correntes oceânicas quentes são formadas em regiões de baixa temperatura. Classifica aí o que você acha que é verdadeiro e o que você acha que é falso. A3. Considere as afirmações a seguir e assinale-as com C, quando elas se referirem ao clima, e T, quando elas se referirem ao tempo atmosférico, tá? Então vejam aí que são questões que nós já comentamos durante a aula, tá bom? Bora lá, dê uma pausa aí na aula, se você puder, tenta resolver que eu vou já passar o gabarito, tá? Bora lá. Tá aí o gabarito na telinha, tá, gente? Ó, questão número 1, muito fácil. Clima e tempo são a mesma coisa? Não, gente. Ó, clima, né, é um padrão de dados atmosféricos, tá? Que é em uma escala de tempo maior, tá? Que geralmente esse padrão ele é contínuo, ele não muda, tá? Então, o clima do Acre é um clima quente e úmido. Daqui a 100 anos, se nós não tivermos nenhuma anomalia climática, o clima do Acre vai continuar sendo quente e úmido, tá? Então, é algo que não muda. O tempo já é algo que muda, né? Hoje está ensolarado, amanhã pode estar chuvoso, né? Depois de amanhã pode estar um dia com neblina. Então, o tempo, né, é esse dado atmosférico que muda ao longo de dias, semanas e meses, tá? A2, classifique como verdadeiro ou falso. Vejam lá que a única falsa é a letra A, que fala que o planeta é aquecido uniformemente em toda a sua superfície. Lembra que eu falei, existem regiões do planeta que recebem mais energia solar, que é a região ali mais próxima da linha do Equador, e tem regiões que recebem menos energia solar. Então, o planeta não é aquecido uniformemente, né? Existem regiões que recebem mais, existem regiões que recebem menos energia solar. E isso vai ter uma influência direta nos climas, tá? Então, só a letra A está incorreta, as outras estão corretas. E a última, para você classificar ali as assertivas. Quando se tratar de tempo, coloca T. Quando se tratar de clima, coloca C. A letra A fala, chove muito nessa noite intrépida. Vejam que ele está falando de um dado atmosférico, chuva, em uma noite, em um período de tempo pequeno. Então, é tempo, né? Se é um período de tempo pequeno, é tempo. É algo que muda. Hoje está chovendo à noite, amanhã pode estar ensolarado. Letra B. O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos. Então vejam que está marcado como clima porque ele já, né, extrapola essa análise do frio em uma escala de tempo maior, né? Ele pega hoje e compara com 40 anos atrás. Então é uma escala de tempo bem grande. Se é uma escala de tempo grande, é clima. Letra C. O céu está nublado mais uma vez em Curitiba. Mais uma vez, dado atmosférico em um curto período de tempo. Então é tempo, tá, gente? O tempo muda, o clima não. Gravem isso, tá?
Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá, gente? Esses conceitos são bem importantes. Para que vocês assistam essa aula novamente, entrem lá na plataforma Eduque, tá? Assistam quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Agradeço a atenção, desejo bons estudos e até a próxima.